Falemos agora acerca do controle externo. O Tribunal de Contas surgiu no Brasil sob influência europeia, na Constituição de 1891, primeiramente com o papel mais contido de atuar junto ao Congresso Nacional na liquidação das contas do Executivo. Na Constituição de 1934, a Corte de Contas assumiu um caráter híbrido de funções legislativas e judiciárias, pois era responsável por acompanhar as execuções orçamentárias e julgar as contas dos detentores de dinheiro e bens públicos. Posteriormente, a Constituição de 1937 inseriu o Tribunal como órgão do Poder Judiciário, ao passo que a Constituição de 1946 o enquadrou no capítulo dedicado ao Poder Legislativo, incumbindo-o do controle financeiro e orçamentário, tendência que se consagrou nas Constituições de 1967 e 1988. Não obstante a Constituição da República vigente mantém o Tribunal de Contas junto ao Poder Legislativo, essa Corte passou a assumir diferentes papéis no exercício do controle externo a ele atribuído, atuando também como órgão jurisdicional de contas, além de ser elevado a órgão autônomo. A autonomia do Tribunal de Contas é amplamente difundida, tanto que na Carta Magna atual é delimitada a formação e a composição do Tribunal de Contas da União, bem como as garantias e as prerrogativas de seus membros, sendo inclusive jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o STF, reafirmada no ano de 2015 pelo ministro Luiz Fux, o qual disse, abre aspas, o TCU ostenta a condição de órgão independente na estrutura do Estado brasileiro, cujas funções estão elencadas nos incisos do artigo 71 da Constituição Federal de 1988. Seus membros possuem as mesmas prerrogativas que as asseguradas aos magistrados, tendo suas decisões a natureza jurídica de atos administrativos passíveis de controle jurisdicional. Trata-se de um tribunal de índole técnica e política, criado para fiscalizar o correto emprego dos recursos públicos. Fecha aspas. Pelo princípio da simetria, nas searas estadual e municipal, da mesma forma, o artigo 75 da Constituição da República estabelece que essas normas serão aplicadas à organização e à composição dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no que couber. No mesmo sentido, a independência é reafirmada quando a Constituição de 88 delimita as espécies e o âmbito de fiscalização do Tribunal de Contas, em seu artigo 70, bem como quando estabelece as competências fiscalizadora, jurisdicional, sancionadora e consultiva à Corte no seu artigo 71. Não obstante o artigo 71 da Constituição da República trate das atividades das competências exclusivas do Tribunal de Contas da União, em razão do princípio da simetria concêntrica, se impõe aos entes da Federação, aplicáveis às Cortes de Contas em âmbito estadual e municipal, naquilo que couber a cada um deles. Entre as atividades do Tribunal de Contas, cita-se a de natureza consultiva, compreendendo a apreciação das contas prestadas pelo chefe do Executivo e a elaboração de parecer prévio sobre elas, no caso aí o seu inciso 1, a apreciação dos atos de admissão de pessoal para fins de registro e as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, inciso 3, a prestação de informações sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e sobre os resultados de auditoria e inspeções realizadas, inciso 7. Cabe destacar que as consultas respondidas pelo Tribunal de Contas preenchem-se de grande relevância em face à determinação legal de que as respostas publicadas perfazem pré-julgamento da tese. A publicação das respostas a consultas formuladas com valor de pré-julgado informará da opinião do tribunal, constituindo importante fator orientador para os órgãos instrutivos e deliberativos do próprio tribunal,
assim como para as pessoas, órgãos e entidades submetidos à sua fiscalização e ao seu controle externo. A atividade jurisdicional, expressamente disposta no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, dispõe que cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário, sendo essa competência exclusiva da Corte de Contas. Procedendo a essa espécie de julgamento, o Tribunal de Contas está realizando tarefa própria, típica, que não se submete a outra jurisdição, visto tratando-se de função especializada. Há de se destacar não haver possibilidade de sua decisão ser revista por outro órgão ou poder, salvo o Poder Judiciário, que poderá, no caso de vício de legalidade, refazer a sentença. No que se refere à atividade sancionadora, cabe ao tribunal aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei. Essa atribuição é imprescindível para que a Corte afaste supostas irregularidades e promova o ressarcimento ao erário. Por fim, no tocante à atividade fiscalizadora, trata-se da competência da Corte de Contas de realizar, por iniciativa própria ou por provocação, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades dos poderes da República ou fundações e sociedades públicas, fiscalizar as contas nacionais de empresas supranacionais, de cujo capital social a União participe, e também a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou município. A função típica e principal do Tribunal de Contas se revela por meio da atividade fiscalizadora, exercida perante os entes federativos e os seus órgãos integrantes. A atividade fiscalizadora consiste na verificação das manifestações dos órgãos e dos agentes administrativos, de forma a atestar se estão cumprindo com a finalidade pública intrínseca à gestão administrativa. Nesse diapasão, nos termos do texto constitucional, a fiscalização abrange as matérias de ordem contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. A fiscalização contábil consiste no acompanhamento de registro de receita e despesa, e a financeira inclui o controle sobre pagamentos e recebimento de valores presentes, passados e futuros. A fiscalização orçamentária recai sobre o orçamento e os registros nas rubricas respectivas, já a operacional incide sobre a execução de atividades administrativas gerais, que difere da patrimonial, que incide essencialmente sobre os bens que compõem o patrimônio público. Ademais, a Constituição assevera que a fiscalização será feita quanto à legalidade, ou seja, de acordo com a lei, e quanto à legitimidade, quer dizer, se a atividade administrativa atende aos objetivos a que foram propostos. Quanto à economicidade, a despesa pública será realizada na melhor relação custo-benefício para a administração pública. E quanto à aplicação de subvenções, verifica-se se as verbas tiveram o destino legal. E, por fim, na renúncia de receitas, caso excepcional para atender ao interesse público. A atividade fiscalizadora realizada pela Corte de Contas pode-se dar por iniciativa própria ou por provocação do Poder Legislativo, seja por inspeções e auditorias, seja por meio eletrônico ou por procedimentos administrativos de tomada de conta especial. As auditorias atuam de forma a obter dados concretos sobre a atividade contábil, financeira, orçamentária e patrimonial de cada órgão, de forma a conhecer sua organização e seu funcionamento, avaliando o desempenho operacional das atividades exercidas e aferindo os resultados alcançados.
Já as inspeções visam suprir omissões, esclarecer dúvidas e apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade dos atos administrativos. Em meio eletrônico, com o advento da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, os tribunais de contas passaram a ter uma grande aliada na fiscalização dos recursos públicos, porque a referida lei determinou que os entes públicos teriam a obrigação de disponibilizar informações minuciosas sobre as suas próprias atividades, de forma a garantir a gestão transparente por meio da informação, sendo obrigatória, inclusive, a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Neste sentido, as Cortes de Contas passaram a ter amplo acesso às informações referentes a registros de repasses financeiros, despesas, procedimentos licitatórios, dados sobre acompanhamento de programas, ações, projetos, obras e sobre a estrutura organizacional do ente público em tempo real, de modo a permitir uma fiscalização mais eficiente, rápida e baseada em dados concretos e genuínos, visto que fornecido pelo próprio ente público fiscalizado. No tocante à tomada de contas especial, trata-se de procedimento administrativo disposto na Lei 8.443 de 92, destinado a apurar eventuais danos à administração pública e a buscar o ressarcimento ao erário. Esse procedimento visa resguardar os recursos públicos, podendo ser instaurado por recomendação dos órgãos de controle interno ou por determinação do Tribunal de Contas, sendo este último em caso de omissão na prestação de contas ou inércia na instauração das tomadas de contas especial pelo gestor. Com relação à fiscalização de contas nacionais, de empresas supranacionais e de recursos repassados pela União mediante instrumentos formais, trata-se de procedimento que visa averiguar o destino e a aplicabilidade de investimento dos quais a União participe com seu patrimônio. Assim, a atividade fiscalizadora é um instrumento do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Trata-se, portanto, de importante instrumento de controle permitindo a verificação in loco dos documentos que vão fundamentar as ações de controle, além da possibilidade de aperfeiçoamento das informações já prestadas. Fiscalizar é velar pela límpida aplicação dos recursos públicos, vigiar e examinar os atos dos administradores, verificando a conformidade destes com o orçamento anteriormente aprovado. Para resumir o conteúdo desta aula, pode-se dizer que o controle externo, cuja competência pertence ao Poder Legislativo na União, fica a cargo do Congresso Nacional, sendo exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Nos estados, o controle externo é exercido pelas Assembleias Legislativas, com auxílio dos Tribunais de Contas do Estado. Nos municípios, o controle externo é exercido pelas câmaras municipais, com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados e, em alguns casos, dos Tribunais de Contas municipais. O sistema de tribunais de contas no Brasil é organizado da seguinte maneira: existe um Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e representação em todas as unidades da Federação, 26 tribunais de contas estaduais, sendo um em cada unidade da Federação, 4 tribunais de contas dos municípios, localizados nos estados da Bahia, Ceará, Pará e Goiás, e 2 tribunais de contas municipais, localizados nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, pessoal, essas foram as contribuições que essa aula buscou trazer à temática abordada. Espero que tenha contribuído com o aprendizado de vocês de modo a facilitar a assimilação do conteúdo e a dar ênfase à sua importância no nosso arcabouço do conhecimento da auditoria e controladoria voltada à administração pública. Fiquem com Deus e nos encontramos no ambiente virtual de aprendizagem. Até mais!